Aqui, só dá uma reparadinha, ver se está pegando ali, ver se está ninguém. Tá, ok. Então vamos lá, vamos continuar o nosso estudo do livro Missionários da Luz. Nós demos uma boa adiantada na última sexta. Nós estamos no capítulo 1 e o amigo espiritual, o André Luiz, está com a visão ampliada por causa da ajuda do amigo espiritual, e ele observa o corpo do médium, que para ele se apresenta como se fosse uma verdadeira usina de forças, né? Aí ele vai explicar um pouco essa situação. Então vamos lá. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Eu vou voltar. Ele estava vendo, né, as alterações do médium, então ele fala assim: as glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual de reservas nervosas. Aí ele continua. Aqui nós paramos no último encontro. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha a intensidade de luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sobre nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal, revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho de Deus eterno. Repare nessa anatomia nova, a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou: interrompamos as observações, é necessário agir. Acenou para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se contente. Calisto, falou Alexandre em tom grave. Temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismo pessoais. Ele está falando isso pro cara aqui, né? O médium estava em condições, o médium equilibrado estava em condições de manifestar. Tinha 6, não, ele está falando para os comunicantes, ele ia para os espíritos que iriam comunicar. Então, como o trabalho ia ser reduzido, e tinha programado 6 pessoas para comunicação, somente um ia comunicar. Isso aí. Aí ele faz o alerta para ele não falar em coisas particulares, ele teria que trazer uma mensagem geral. Porque se ele entrar muito em particularismo, para uma reunião que tem só uma pessoa em condições verdadeiras, seria um desperdício de tempo. Então ele teria que falar para o grupo geral. Então ele faz o alerta para ele. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você, tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismo pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calisto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Interessante.
quando esse espírito que vai comunicar, ele conhece o mecanismo, porque senão ele não teria condições de fazer isso. Ele está mexendo nas estruturas cerebrais do médium. Provavelmente ele já tem algum contato com o médium ali anteriormente. Porque a maioria de nós, num processo de comunicação, porque será que é simplesmente o que é o médium? O espírito ele vai aproximar e já vai comunicar? Será que é assim que funciona? Não. Ou a pessoa, ela tem que usar o Emmanuel, por exemplo, quando ia fazer uma psicografia através do Chico Xavier, ele tinha total controle sobre os estados de memória do Chico, porque o Emmanuel tinha uma linha de conhecimento muito boa. Então é um espírito de uma condição superior que ele sabe como manipular um instrumento mediúnico e o que ele precisa. Um espírito mediano, um espírito comum, muito provavelmente na hora que ele vai fazer a comunicação, ele vai aproximar do médium, mas alguém vai ter que fazer o que ele não sabe. Alguma presença espiritual vai ter que facilitar essa linha da comunicação, porque muitas vezes o médium ele está na condição passiva para receber a comunicação e o comunicante ele não sabe como é que é esse mecanismo. Aí os amigos espirituais têm que fazer um trabalho todo por ele. Pois é, mas dependendo de quem vai comunicar também, se pegar nunca vai receber meio. Muitas vezes ele só aproxima do médium e tem algum aparelho que vai filtrar o que ele precisa falar. Mesmo esses que estão na reunião e mesmo assim o médium ele ainda vai passar perto, dependendo do estado vibratório do espírito que vai. Mas é umas coisas que não tem internet, né? É umas coisas que não tem. Não foi filtrado? Não é que não foi filtrado, depende. Se a comunicação, por exemplo, se o comunicante ele estiver muito desequilibrado, ele não pode fazer uma ligação direta com o médium, porque senão ele desequilibra o médium. Então tem que ter alguma coisa que ajude a intermediar essa linha de comunicação. E filtrar um pouco da carga psíquica do espírito que vai comunicar, porque ele é muito desequilibrado. E não significa que o médium ele está desequilibrado, é porque ele está recebendo uma presença espiritual que no mundo espiritual ele está sofrendo. Ele está numa linha de sofrimento. Então tem que ter alguma coisa que interfira nessa linha de comunicação. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano,